Boa tarde, povo abençoado de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Chegando agora do trabalho, quero fazer essa aberturinha aí do vídeo que a gente vai pôr amanhã, vai pôr amanhã no ar, que é um vídeo diferente, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixa aí o nosso joinha, curte, compartilha e comenta e seja muito bem-vindo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que até mesmo eu fiquei surpresa, que foi o dia que eu fui para casa do meu pai em Platina. Foi um dia muito difícil, foi um dia que o Daniel teve que ir lá para a beira do rio, que eu tive que mandar ele para lá para mim poder fazer a faxina. Meu pai estava muito nervoso, muito irritado, e para que não houvesse nenhuma desavença, pedi para o Daniel aguardar, ir lá respirar um pouco, porque não tem sido fácil. Talvez você que entrou aí agora no canal não conhece, volta a história, onde eu conto a história da minha vida, como que aconteceu o perdão, né? Como que sobre o abandono, né? Que eu fui abandonada 50 anos atrás pelo meu pai, e como que eu cheguei até ele e como que eu liberei o perdão também. E foi uma surpresa para mim esse vídeo que o Daniel gravou, né? Porque se eu fosse dar um título para esse vídeo, seria 70 vezes 7, que é quando os discípulos perguntam para Jesus quantas vezes a gente deveria perdoar o nosso semelhante, né? Se ele errasse com a gente. E Jesus fala 70 vezes 7, né? Quer dizer, infinitas vezes, quantas vezes for preciso, porque o próprio Jesus nos perdoou, quando ele deu sua vida ali na cruz do Calvário para perdoar a mim e a você, né? E quem somos nós para não perdoar? Mas eu falo, não foi fácil, tá? Não foi fácil chegar até aqui. E essa meditação que o Daniel fez, essa reflexão lá na beira daquele lugar tão lindo, foi tão assim para mim surpresa, que eu chorei o vídeo inteirinho. E eu espero que esse vídeo alcance os corações de muita gente, porque existe tanta gente que passa problema semelhante, se não for igual, semelhante ao meu, né? Que sofre de orfandade, né? Que é órfão, às vezes com o pai e a mãe vivos. No caso meu pai estava vivo, mas abandonou. E é um vídeo que falou muito no meu coração. E eu espero que vai falar no teu coração também, tá? Fique com esses vídeos aí. E esse título, se eu pudesse dar, seria 70 vezes 7. Para quem conhece Bíblia, sabe do que eu estou falando. Aproveite bem o vídeo aí. Pessoal, vocês estavam aí vendo, né, um lugar lindo que tem aqui em Platina, na cidade de Platina. E agora eu tô aqui no carro, descansando um pouquinho. Tá vindo uma moto ali, vou deixar a moto passar. Motoqueiro apaixonado. Esses dias atrás um rapaz veio me questionar na igreja, né?
questionar não, ele me procurou assim, do nada ele me procurou. Eu fiquei muito comovido porque ele não fez introdução, não fez nada, não falou nada antes, ele simplesmente chegou em mim e falou assim: Daniel, eu não consigo perdoar. Sabe quando parece que a pessoa está pedindo socorro? Pedindo socorro. Acho que quando você pede socorro, você não tem tempo de ficar fazendo introdução, você não tem tempo de ficar rodeando, você não tem tempo de entrar com outro assunto. O desespero é tão grande que a pessoa fala assim, já entra direto no assunto, né? Eu não consigo perdoar. E aí ele abriu o coração para mim que ele não consegue perdoar, tem muita gente que ele não consegue perdoar e que isso faz muito mal para ele. E aí eu e a Rose começamos a conversar com ele sobre esse assunto perdão. Porque o assunto perdão é um assunto muito controverso, é um assunto que o inimigo, o diabo, tem usado demais esse assunto e tem distorcido esse assunto. Porque lá vem o motoqueiro de novo. Ó. Olha lá, tá ouvindo aí? Porque veja bem, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse perdoar aqueles que te fazem mal, quando Pedro perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? Jesus disse 70 vezes 7. Né? Pedro falou 7 vezes, Jesus falou não, 7 não, 70 vezes 7, que é um número infindável. Mas quando a gente fala de perdão, e quando eu disse que o inimigo usa isso para distorcer o assunto, quando a gente fala de perdão, a gente fala que a gente deve perdoar quando alguém fez algum mal pra gente, se arrepende e vem e pede perdão. Existem muitos tipos de perdão. O primeiro perdão que existe é aquele que a pessoa reconhece, né? Do nada, você foi agredido, alguém fez um mal para você, e aí essa pessoa se arrepende e a pessoa vem e praticamente chorando ela te pede perdão, demonstrou o arrependimento e você perdoa a pessoa e aquilo sai do teu coração porque você viu que a pessoa realmente se arrependeu. Esse é o primeiro tipo do perdão. Tem o segundo tipo do perdão, que a pessoa, por um motivo ou outro, talvez por religiosidade, talvez porque participa de um sistema religioso, porque quem não pede perdão, quem não se arrepende do que fez para o próximo, de coração, ele não está na igreja, ele participa de um sistema religioso, só isso. Acredita nisso? Porque ele não consegue se arrepender. Porque a gente, quando faz alguma coisa para a pessoa, o Espírito Santo tem que trabalhar na vida da gente. Rapaz, você não devia ter feito isso, você não deveria ter agido dessa forma, você não deveria ter falado dessa forma com ele, e o Espírito Santo te convence que você está errado, e aí você procura a pessoa e pede perdão. Esse é o segundo tipo esse é o primeiro tipo de perdão que eu falei. Agora, tem o segundo tipo de perdão, que a pessoa, por participar de um sistema religioso e por não deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dela, ela não consegue se arrepender. Mas ela precisa olhar na sua cara, ela precisa chegar em você, e não sei qual é o cumprimento da sua igreja, mas ela precisa chegar em você e dar paz do Senhor, dar uma boa noite na igreja. Ela tem uma imagem a zelar dela na igreja, então ela precisa. Ela não pode encontrar com você no corredor e fingir que não viu você, ela precisa tomar ceia, e se ela tomar ceia e alguém souber que ela está tomando ceia e ela está de cara virada com você, isso traz um desconforto, ela não quer esse desconforto, então eu vou lá, vou pedir perdão para ele, para mim ficar bem. Essa é a ideia. Eu vou lá, eu pedir perdão para alguém, para eu ficar bem. Você vê que o primeiro exemplo que eu dei, a gente vai e pede perdão para a pessoa, para nós ficarmos bem, para mim ficar bem e para ela ficar bem. No segundo exemplo, que a pessoa não se arrependeu, ela vai e pede perdão simplesmente para ela ficar bem. Esse é o segundo exemplo. Ela vai, ela pede perdão, você perdoa, mas é um perdão assim que você até percebeu que não é do coração, ela não reconheceu que ela está errada. Existe o tipo de perdão que a pessoa que foi agredida, ela precisa perdoar. Por quê? Porque ela precisa ter o trabalhar do Espírito Santo na vida dela, e o Espírito Santo já está trabalhando, porque o fato da pessoa precisar perdoar, querido, não é qualquer um que faz isso, não é? É o Espírito Santo que faz isso aí. É o Espírito Santo que convence a pessoa que ela precisa perdoar. Porque o inimigo não convence ninguém que ele precisa perdoar, pelo contrário.
O inimigo, é aí que ele distorce o perdão. O inimigo, ele fala na sua mente assim, fala, fulano, você vai perdoar para ele ficar bem? Foi ele que te magoou, ele que pisou em você, ele que falou que não devia para você, agora você vai perdoar ele simplesmente para ele ficar bem. Esse é o terceiro exemplo. Você vai procurar a pessoa e a gente está vivendo isso. Vocês estão vendo aí a Rose? Ela, depois de 50 anos, que ela foi abandonada pelo pai. Vocês viram aí um vídeo que ela gravou, ela não falou tudo nesse vídeo. Tem muita coisa que ela passou no vídeo que ela não falou, pesada, grave que ela não falou. E ela passou por tudo isso por 50 anos. Agora, depois da vida dela estabilizada, ela está casada, ela tem filhos, ela tem neto, ela tem casa, ela tem emprego. É uma pessoa que a profissão dela trouxe um certo prestígio para ela na cidade. Você vê como é que ela trata os pacientes, né? A maioria dos pacientes dela são inscritos nesse canal. Então ela não precisava disso, mas o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela. E aí que eu quero falar sobre esse terceiro exemplo de perdão. É o perdão que a pessoa que te magoou nunca vai te procurar. Nunca. Por quê? Porque da mesma forma que o inimigo trabalha na sua vida, mas você tem o Espírito Santo para te convencer que você precisa do perdão, aquela pessoa, ela não tem o Espírito Santo na vida dela, não dá lugar ao Espírito Santo na vida dela, para o Espírito Santo dizer, fulano, você está errada. Você deveria voltar lá e conversar com fulano, porque você está errada. Mas ela não tem isso, então ela nunca, veja bem a palavra, nunca, enquanto ela não estiver dando lado para o Espírito Santo, ela vai te procurar para dizer, fulana, eu estou errada, fulano, eu estava errado, eu estou errado, você me perdoa, nunca. Qual é a segunda hipótese? Porque você precisa perdoar, mas a pessoa nunca vai te procurar. Você precisa destravar a sua vida, porque a falta de perdão é um travamento de vida, entendeu? É uma morte lenta. Teve uma pessoa que já falou isso, que você segurar o perdão, você não perdoar uma pessoa, é você tomar uma dose de veneno por dia, imaginando que esse veneno vai matar a pessoa. Não é assim? Todo dia você lembra da pessoa. Todo santo dia você lembra da pessoa. E assim, quando uma pessoa faz alguma coisa para você, que você acha que aquilo fez mal, que você não consegue perdoar a pessoa, você arma, eu sempre digo assim, você arma um altar para ela. Todos os dias você vai nesse altar e se ajoelha. Você lembra dela, aquilo te machuca, aquilo te dói. Então esse terceiro perdão, você fica numa encruzilhada, porque você precisa perdoar, mas a pessoa não te pede perdão, a pessoa não te procura, a pessoa não olha na tua cara, a pessoa não vai na tua casa. Qual que é o caminho? Daniel, o que eu tenho que fazer? Porque eu preciso perdoar uma pessoa, mas eu não consigo perdoar uma pessoa. Primeiro você tem que orar. Você tem que orar e muito. Pedir a Deus para que Deus abra o seu coração, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você seja capaz de liberar o perdão para essa pessoa. Essa pessoa, ela não vai chegar em você e vai falar assim, fulano, como no primeiro exemplo. Ai, fulano, me perdoa. Ai, me perdoa porque eu não devia ter feito isso. Não. Querido, se eu falar para você que o meu sogro nunca tocou no assunto com a Rose, nunca. Nesses 8 meses que nós retornamos a ter, que a Rose procurou ele. Nunca ele procurou a Rose e disse assim, Rose, aconteceu isso, eu estava errado, você me perdoa. Nunca. 8 meses, pelo contrário. Às vezes a gente vai lá e às vezes ele está irritado. Ele já me ameaçou derrubar no chão, porque eu fiz uma pergunta para ele e ele não gostou da pergunta, e ele apelou comigo. Ele já falou que a gente vai lá encher o saco. Quando a gente vai lá, a gente percebe que ele não tá feliz, ele fica agitado, ele fica descontando nos animais, nos cachorros, nos gatos, no papagaio. Ele fica batendo as coisas, ele sai, vai pra praça. Mas aí você vai me perguntar, Daniel, por que a Rose faz isso então? Porque ela faz isso porque ela tem o Espírito Santo na vida dela e num determinado momento ela descobriu que essa falta de perdão estava prejudicando a vida espiritual dela e a vida física também. Porque eu conheço a Rose há 35 anos, eu conheço ela, entre namoro e casamento, 35 anos. Queridos, foram 35 anos de proibição de se falar esse assunto do pai dela em casa. Não se falava, os filhos nossos não falavam nisso, ela também não falava nisso, eu não tocava porque era um assunto muito doído. E num determinado momento, o Espírito Santo tocou na vida dela de que o problema era esse, era a falta de perdão. Então ela começou a orar a Deus
E o Espírito Santo tocou na vida dela para que ela procurasse o Pai. Mas é aí que entra o terceiro exemplo do perdão e que pode acontecer com você também isso. É aí que entra o terceiro exemplo. Porque nós chegamos, nós procuramos ele não nos agrediu, ele não nos tocou de casa, ele não nos tratou mal da primeira vez, apesar de que nas vezes posteriores, às vezes ele tratava mal, mas da primeira vez ele não tratou mal. Nós chegamos lá e se a Rose estivesse esperando que ele debulhasse em lágrima, minha filha, você me perdoa, eu errei, eu não devia ter abandonado. Não, ela não ouviu uma palavra sobre isso, uma sobre isso, nem palavra e nem atitude. Porque além disso tudo, ela não era tratada como filha. Agora que ele começou a chamar ela de filha, então ela chegava lá, ela dava a bênção para ele, ele falava Deus te abençoe, mas dizia assim, minha filha, né? Quando fosse falar com ela, minha filha, minha querida, não, Roselene. É assim que ele tratava ela. Então ela não ouviu nenhuma palavra desse tipo de coisa. Além dela não ouvir essa palavra, ele precisava de ajuda, porque ele era um homem que ele comprava tudo quanto era tranqueira. Ele era um acumulador inveterado, a casa dele cheia de coisa. Graças a uma irmã que a gente encontrou aqui, ela fazia os pedidos para nós de caçamba, e todo final de semana a gente vinha e nós tiramos 8 caçamba de coisa, 8 móveis não prestava mais, cheio de barata, roupa não prestava mais, cheia de barata, não tinha mais nada na casa que prestasse. Da casa dele nós só conseguimos reutilizar um armário velho da cozinha, um guarda-roupa e uma cama, só isso. O resto tudo arrebentado, nós jogando na caçamba. E a partir daí nós vamos lá pelo menos uma vez por semana, geralmente todo sábado ou toda sexta-feira a gente vem aqui. E aí ela limpa a casa e tem esse trabalho todo que ela tá tendo lá. E às vezes com ele irritado, como foi o caso de hoje. Eu tive que sair para deixar ela lá, limpando, fazendo almoço, limpando toda a bagunça, arrumando, limpando a casa, tratando os animais, dando comida para ele, fazendo mistura. E nenhuma palavra de perdão ela ouviu. Até hoje, 8 meses. Nós começamos lá em fevereiro. E até hoje ela não ouviu nenhuma palavra de perdão. Nenhum pedido de perdão. Nem uma menção de que houve um erro, não. E aí que eu quero concluir já falando com você sobre esse terceiro exemplo de perdão, que é você vai procurar a pessoa, você vai perdoar a pessoa dentro de si e você vai procurar a pessoa, mas a pessoa não vai te pedir perdão. Você vai restabelecer uma relação com ela de filho, sendo que ela não vai restabelecer com você uma relação de pai ou de mãe. Você vai restabelecer uma amizade de irmão, sendo que o seu irmão não vai restabelecer com você a amizade de irmão. E assim sucessivamente. Ou seja, a pessoa não vai corresponder à amizade que você está tentando restabelecer com ela, a relação que você está tentando restabelecer com ela. Mas aí você chega e você vê que a pessoa precisa de ajuda. Não é simplesmente vir, oi pai, tudo perdoar, tal. Eu restabeleci a amizade com meu pai. Meu pai não restabeleceu a amizade comigo, beleza, ele fica para lá e eu fico para cá. Não foi isso que aconteceu. Porque nesses 8 meses, nós estamos tendo que vir aqui pelo menos uma vez por semana para limpar a casa, sem ouvir a palavra, me perdoa. E aí você pode falar assim, mas o que a Rose ganhou com isso? A Rose ganhou com isso que a vida espiritual dela é outra. A Rose ganhou com isso que a vida física, a vida material, o cotidiano da Rose é outro. Ela limpou o coração, ela perdoou. Hoje a gente já pode falar sobre esse assunto pai, a gente já pode falar sobre esse assunto com ela. Então ela limpou o coração dela. Mas mas e ele? Você conseguiu ser amigo dele? Ela conseguiu ser filha dele, mas ele não consegue ser pai dela. É outro problema, filho, que é o Espírito Santo que vai trabalhar. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Quando que começa a boa obra? Quando você sente, como esse rapaz sentiu, eu não consigo perdoar, eu preciso, mas eu não consigo. Já começou a boa obra. O Espírito Santo já começou a boa obra na vida. Basta você tomar algumas atitudes para que ele termine a boa obra. Nós estamos fazendo nós estamos tomando essa atitude. Ela está vindo todo final de semana, ela limpa, ela lava, ela encontra a casa do mesmo jeito que estava antes.
né? Mas porque não limpa, mas ela vai, ela limpa, ela cuida, ela faz almoço, ela lava a louça, ela lava os 2 banheiros, ela lava a área, ela faz comida, ela dá comida para ele, dá comida para os animais, traz cigarro para ele. Até isso a gente tem que fazer, é você disponibilizar um tempo seu para servir as pessoas que não vão te trazer nada. Servir pessoas que não te dão retorno, você está entendendo? Porque servir pessoa que te dá retorno é a coisa mais fácil do mundo. Nossa, eu vou fazer isso por fulano e fulano vai fazer isso para mim. Às vezes a gente tenta fazer isso até com Deus. A gente tenta servir a Deus para ser servido. Não é isso? Abandona essa ideia. Servir as pessoas. É você servir as pessoas quando as pessoas não te dão retorno. E pior, quando não são agradecidos. E pior, não entende que fizeram errado. Pior, não entende que te magoaram. Na cabeça delas está tudo certo. E você deve servir. É o que nós estamos fazendo. É o que a Rose está fazendo. Todos sábados. A gente poderia ter vindo aqui em Platina. Aliás, esse era meu pensamento. Eu achava que ia ser desse jeito. Quando a Rose falou para mim, falou, você me leva lá na casa do meu pai? Eu falei, leva. Eu falei, isso aí vai ser. Ela vai chegar lá e os dois vão se acertar e vai continuar ela para cá, ele para lá. Nós não vamos ter trabalho nenhum mais. Vai ser uma beleza? Não. Quando nós chegamos aqui, nós vimos que ele precisava de ajuda. E nós tínhamos que ajudar. Ele não tinha ninguém. E não tem ninguém mais por ele. Nós tínhamos que ajudar. E aí a gente tá. Eu acho que esse que é o evangelho, sabe? Esse que é o evangelho. Servir aquele que está precisando. Gastar dinheiro. Gastar tempo. Gastar sentimento, porque é um estresse muito grande com aquele que está precisando. Eu acho que isso que é servir a Deus. Perdoar as pessoas e servir as pessoas. O meu sogro, ele passou 50 anos da vida dele vivendo uma amargura, vivendo uma tristeza, vivendo uma falta que hoje, um vazio tão grande que ele viveu, que hoje ele se sente incomodado quando alguém tenta preencher esse vazio dele. Seja filho, seja genro, a gente vê que ele se sente incomodado. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa comer, ele precisa fumar, infelizmente. Ele tem um vício, ele precisa fumar. Ele tem animais, e ele gosta muito dos animais. A gente tem que tratar, ele precisa tratar, os animais precisam comer. Ele precisa de alguém para administrar a vida dele, para administrar as dívidas dele, IPTU, a água, a luz. Ele precisa de alguém. Só que ele não pode dar nada de retorno para a gente. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoa. Faça com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que você reconheça que isso que está dando errado na sua vida é falta de perdão. Essa trava que tem na sua vida é falta de perdão. Ah, irmão Daniel, mas eu tô certo. Queridos, esqueça isso. A primeira coisa que você tem que pensar para você perdoar alguém é que você é igual a esse alguém. Porque da mesma forma que esse alguém te magoou, se você não quebrar essa maldição, você vai magoar. Da mesma forma que você foi magoado por pai, se você não quebrar essa maldição, você vai magoar teu filho. E daqui 10, 15 anos, entendeu? O teu filho vai estar na mesma situação tua. Se você acha que a coisa é tão ruim para você, então libera perdão para que esse ciclo seja quebrado e teu filho não passe pelo que você está passando hoje. Então, queridos, o perdão é o maior bálsamo que existe para a limpeza do coração. É o perdão. É o perdão. Se você não consegue perdoar, pede a Deus, peça a Deus, ore, peça ao Espírito Santo para que Ele coloque no seu coração essa necessidade, que nem esse jovem falou para mim. Daniel, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Olha como o Espírito Santo começa a trabalhar na vida. Eu preciso. O diabo falaria, não, deixa de ser tonto, você não precisa perdoar. Mas o Espírito Santo fala assim, você precisa perdoar. Perdoa seu irmão. Quantas vezes? Infinitas vezes. Porque você foi perdoado um dia. Foi infinitas vezes? Foi. Mas como, Daniel, se foi infinitas vezes, se Jesus morreu na cruz do Calvário uma vez só? Jesus morreu na cruz do Calvário uma vez só. Mas você pecou infinitas vezes. Com o mesmo perdão definitivo, ele te perdoa várias e várias vezes e continua te perdoando ainda. Então nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados, porque alguém morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por aquilo que a gente não conseguia fazer, ele fez. Então, meu querido, fica essa palavra para você, perdoa. Às vezes você vai utilizar o perdão do primeiro exemplo, que é aquele que você procura a pessoa e a pessoa se desmancha em lágrima. Você vê o
o arrependimento dela e você perdoa e fica tudo bem. Às vezes você vai perdoar, mas você sabe que a pessoa não se arrependeu, mas pelo menos você restabeleceu uma relação de respeito com ela e você limpou o seu coração. Mas muitas vezes você vai ter que usar o terceiro exemplo de perdão, porque a pessoa nunca vai te procurar, você vai ter que procurar a pessoa, e lá, depois que você procurar a pessoa não vai transparecer que ela se arrependeu, não vai te pedir perdão, não vai tocar nunca no assunto. Hoje, a Rose, eu percebo assim, que ela gostaria que ele tocasse no assunto, para ela perguntar o que aconteceu. Por quê? Ela não tem essa resposta. Por quê, pai? O que aconteceu? Qual o fato que gerou isso? Para que ele pudesse se explicar, para que ele pudesse encontrar alguma coisa que ele fez de errado e ele pudesse pedir perdão para ela, mas ele não faz isso. Mas ela limpou o coração dela. E aí, tá bom, é a Rose, é o pai dela. E você, Daniel, como que você se sente? Como que eu me sinto? Queridos, não é fácil, não. Não é fácil porque ele não é meu pai. Eu não tenho que ficar passando por isso, não tinha que ficar passando por isso. Eu poderia muito bem tentar convencer a Rose de que ela já fez amizade, de que ela já limpou o coração, vamos, abandona para lá, tal. Mas eu também sou cristão. Eu também fui perdoado e estou sendo perdoado infinitamente pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. E eu, da mesma forma, tenho que servir as pessoas. Eu sei que eu estou servindo a Deus, eu sei. O Espírito Santo fala no meu coração. Eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça. Quietinho, todo sábado nós vemos aqui, não há bandeira, não há trombeta, simplesmente a Rose gravou uns vídeos aí porque é conteúdo e ela tem um canal e para ter um canal tem que ter conteúdo. E outra, a gente ajuda várias pessoas. Muitas pessoas chegam e se comovem com essa história porque eles estão passando isso é cotidiano, isso é rotina na vida das pessoas, perdoar, ser perdoado. Então, como eu me sinto às vezes estressado, é difícil, como agora, né? Tive que sair de lá porque ele está muito nervoso e ela está limpando a casa lá e ela precisa fazer esse trabalho lá. Tá lá uma pólvora, né? Então, talvez a Rose de medo de eu acender um fogo. Então ela falou, vai lá no parque lá, fica lá, passa umas horas lá, tal, e eu tô aqui. Não posso tentar convencer ela de não fazer mais isso, que não seria cristão, não seria a vontade de Deus. Então ela vem, como eu sou esposo dela, eu amo ela, é na alegria, é na tristeza, estou aqui e eu sei que o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dele. Porque o Espírito Santo não começa uma boa obra e deixa ela inacabada. O Espírito Santo não. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar ela. E essa obra, essa missão platina, ela vai ser terminada em nome do Senhor Jesus. Assistam aí o vídeo aí, tá? Compartilhem. Clica aí naquele joinha lá. Não custa nada para você clicar naquele joinha e é uma coisa muito boa para a Rose, pro canal dela. E não custa nada para você. Não vai cair o seu dedo de você clicar aí no joinha, tá bom? Curta, compartilhe. Se inscreva no canal aí, Rose Machado, né? Tem bastante conteúdo aí da chácara nossa lá, que nós começamos a chácara do zero. E algumas coisinhas assim, algumas variedades, que nem o vídeo de hoje aí, que Deus colocou no meu coração para me gravar para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus aí. Tchau, tchau. Would you like to play?